Todo excesso esconde uma falta. Gente, essa frase, ela nunca foi tão real igual tem sido nos últimos tempos. Bom, eu me chamo Emanuele Vendramini, sou psicoterapeuta holística e terapeuta naturopata. Estou aqui para conversar com você sobre essa falta na qual nós e muitas pessoas, temos preenchido com uma agressividade, com um querer, não necessariamente envolto de responsabilidade. E é disso que a gente vai falar hoje. Gente, vocês já pararam para prestar atenção que esses excessos que nós estamos vivendo, eles remetem muito a uma falta de autoconhecimento, que leva muitas vezes a uma militância incoerente. Não dá para exigir respeito, sendo que a gente quer impor a nossa situação. Então, assim, por que a gente tem trazido esse excesso de tirania, esse excesso de irritabilidade, esse excesso muitas vezes do ego, Porque existe um vazio dentro de nós, que são as nossas respostas pessoais. E essas respostas, elas estão nos faltando. Nós temos cada vez mais nos distanciados do eu. E a gente acaba criando uma fanfic na nossa cabeça, onde as pessoas têm que digerir goela abaixo aquilo que eu acredito, sem realmente saber se aquilo é bom para mim sim ou não. Então, é muito infantil a gente querer ser tratado como adulto se nós estamos agindo como crianças mimadas, adolescentes que só querem ser ouvidos, mas que literalmente não estão dispostos a ouvir. Tá cada vez mais comum você abrir o seu celular, um site de notícia, e você vê agressões, pessoas que bateram por muito pouco, mas as pessoas, elas estão no limite. Sim, elas estão no limite, porque esse excesso exterior tá evidenciando uma falta, Então, assim, por que a gente chega ao nível da agressividade? Porque a gente não se conhece, a gente não entende os nossos limites. E as pessoas, elas olham para limite como um ponto que a gente deveria ir, mas assim, ninguém fica parado na beira de um precipício, gente. Antes do limite existe uma coisa de espaço pessoal, e nem isso a gente está respeitando, que esse espaço pessoal é a nossa individualidade, e a gente tem apagado a individualidade do outro em detrimento daquilo que eu quero, ou seja, eu quero que o outro mude para me agradar, eu quero que o outro traga as respostas para mim, eu quero que essa pílula mágica apareça para resolver a minha vida. Então, é um grande excesso, um grande excesso que, consequentemente, esconde uma grande falta. E assim, a gente nunca teve tanta informação que nem a gente teve agora. Mas, ao mesmo tempo, esse excesso de informação trouxe para nós uma preguiça de buscar. Por quê? Você pega seu celular, você roda lá o seu For You, a sua timeline lá, nem sei se fala assim mais, mas você recebe um monte de informação fragmentada, cheia de estímulos que vão preenchendo esses espaços. Só que nem sempre aquela informação é verídica, nem sempre aquela informação é carregada de conhecimento. Muitas vezes aquela informação, ela é fragmentada, ela é retirada de um lugar. E aí as pessoas pegam, distorcem e entregam ela ali, às vezes em troca de uns likes, ou às vezes até tentando fazer o bem. Só que as pessoas, elas estão cada vez mais adeptas dessa caixinha que aqui você está vendo, eu estou gravando, que é o nosso celular, e muito menos adeptos de buscar esse conhecimento. E quando a gente não busca o conhecimento, gente, fora, automaticamente a gente para de desenvolver um processo que são os nossos padrões pessoais, a nossa moralidade, as nossas escolhas, as nossas definições, os nossos limites, porque eu não consigo ter a experiência para definir o que eu quero e o que eu não quero. E aí muitas vezes a gente vê pessoas que defendem uma ideologia, uma ideia,
sem realmente ter vivenciado aquilo, sem realmente crer naquilo e sem realmente querer aquilo para si mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão lutando por uma fragmentação, né, de si mesmo, que mais evidencia uma falta e do que realmente mostra algo benéfico para a sociedade. Então hoje as pessoas estão vivendo uma constante de extremos, ou elas amam ou elas odeiam, sem escorrer uma inteligência por trás disso. Eu amo porque, eu odeio porque, eu quero isso porque, né? Eu vou fazer isso porque. Hoje acabei postando no meu Instagram, depois quem quiser me seguir, segue lá, @manuvendramina_, sobre o livro Milagre do Amanhã, que eu particularmente gosto muito, mas que a primeira vez que eu li lá atrás, quando eu não tinha as minhas respostas, eu via ele quase como um meio de me sentir frustrada, de me sentir enganada, de me sentir mal. Por quê? Porque eu fui buscar essa resposta no exterior, eu não fui pesquisar essa resposta, eu não fui procurar essa resposta, eu não fui entender, por exemplo, se pra mim é benéfico acordar às 5 horas da manhã. Eu não fui buscar, por exemplo, se eu prefiro fazer atividade física de manhã ou à tarde. Nada disso eu fui buscar. E aí eu passei um tempo aplicando isso daí e de repente, quando eu me vi à disposição, né, daquilo ali, aplicando aquela metodologia, eu me sentia frustrada, porque dava 4 horas da tarde e eu tava morta, pregada, e eu trabalhava à noite. Então, assim, como que eu tinha um rendimento? Eu não conseguia ter um rendimento. Eu trabalhava das 7 da noite até as 10:30 da noite, chegava em casa 11 horas, né, da noite, 11:30, 5 horas da manhã eu tava em pé. Então, assim, era muito complicado. E foi numa época da minha vida que eu tava buscando resposta. Eu queria uma solução mágica para um vazio que tava aqui dentro. Então, essa falta de autoconhecimento muitas vezes faz com que a gente defenda coisas, vivencie coisas, experiencie coisas e lute por coisas que na verdade vão destruindo a gente aos poucos. Por quê, gente? Porque a gente passa a fazer parte de uma, vamos dizer assim, uma massa muitas vezes de manobra, e aí eu não tô falando de política, não tô falando de religião, eu tô falando de uma ausência, e pessoas que são ausentes e desconexas de si mesmas, elas acabam sendo ferramentas para os outros fazerem de você o que você quer. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma ausência dentro de mim, uma falta de um pai, de uma mãe, eu vou buscar essa presença no relacionamento. E muitas vezes esse relacionamento pode ser tóxico. Então, eu acabo defendendo coisas por essa falta. E assim é em vários locais da nossa vida, né? Então, a gente pauta essas questões sem buscar as nossas respostas interiores. E a gente tem feito isso. A gente tem gritado essa necessidade de preencher esse vazio, esse buraco, mas a gente não quer respostas. A gente só quer uma fórmula mágica de preencher aquele vazio, né? Então, quantas vezes você foi buscar, quantas vezes você foi olhar para isso sem realmente vivenciar isso, e isso tem sido muito prejudicial para a nossa saúde, isso tem sido muito prejudicial para nós mesmos, tem trazido para a gente uma escassez mental, a gente tem se rendido ao excesso de pensamento e parado de pensar com clareza, que são duas coisas totalmente distintas, né? E aí a gente consegue perceber que esse excesso, essa evolução, essa tecnologia, a presença constante dessa facilidade de informação fez com que nós nos distanciássemos cada vez mais de nós mesmos. E se a gente for parar realmente para analisar o contexto histórico, a gente começou essa quebra de contato com o eu indivíduo, quando as famílias lá atrás saíram, né, do plantio, das roças, do sítio, para buscar auxílio aí, buscar uma vida melhor na indústria. E aí começou-se a conectar-se muito mais com o externo
do que com o interno. Por quê? Pelo excesso de estímulo, pelo excesso de informação, pelo excesso de coisas, e todo excesso esconde uma falta. Então é óbvio que esse excesso de agilidade, de tempo, de demanda fez com que a gente trouxesse para a nossa vida pessoal uma falta do eu. Então é óbvio que cada vez mais está muito mais evidente que as pessoas elas estão buscando preencher um buraco com coisas que elas desconhecem, com coisas que não vão trazer as respostas que elas precisam, porque elas estão com muito medo de olhar para dentro de si verdadeiramente. E aí acaba que muitas vezes, quando elas são confrontadas, elas não conseguem reagir e acabam trazendo aí essa explosão emocional. E é exatamente isso que tem acontecido. É por isso que cada vez mais você vê pessoas estressadas, irritadas, brigando. Você abre os noticiários e você vê que fulano bateu em ciclano. E assim, é muito cruel a gente ver como que a sociedade ela está cada vez mais vazia por falta de autoconhecimento. E era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. E questionar para vocês, fazer vocês levarem esse pensamento de entender os seus excessos, eles estão escondendo qual falta, né? E assim, a gente está sempre esperando uma resposta mágica de fora. Será que não chegou a hora da gente buscar aqui dentro? Aqui dentro. E é isso, gente. Eu me chamo Emanuele Vidramini. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, deixa o seu like, que eu vou tentar trazer para vocês mais conteúdos e mais reflexão sobre autoconhecimento e sobre saúde integrativa. Um beijo!